Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma história desse livro maravilhoso de Torquato Luca di Tena. Agora Hans Weber nos apresenta a sua 39ª memória, Aspásia de Mileto. Não me cega a vaidade. Meu pai, Oxioto de Mileto, foi dos homens mais admiráveis que conheci, e conheci muitos. No moral, amava a arte, que é a manifestação da beleza, e a filosofia, que é a arte de aprofundar com beleza nos mistérios. No físico, era forte como um touro, esbelto como um cipreste e belo como um deus. Quanto à minha mãe, não a conheci, ou pelo menos não me lembro dela, já que Axioco a repudiou por sua conduta silenciosa quando eu era ainda muito criança, e ela partiu para viver em Esparta, onde nascera, mas ouvi grandes elogios à sua formosura, que, segundo me dizem, foi tão grande quanto a sua leviandade. Meus antecedentes paternos influíram, sem dúvida, para a minha beleza rara e para a minha predisposição para o cultivo das artes e o entendimento das ciências. De minha mãe, como negá-lo, também herdei alguma influência. Se o considero corretamente, sou a ânfora que contém tudo quanto de bom e de mal despejaram nela meus progenitores. Primeiros ensinamentos que recebi foram a dança e a música. Pai e mestra se extasiavam diante da agilidade de meus membros e a graça e harmonia dos meus movimentos. E eu me esforçava para superar-me a mim mesma, porque experimentava o estranho deleite ao sentir a admiração nos olhos de minhas mestras e a inveja nos olhos de minhas colegas, e o ávido olhar dos homens sobre os notáveis atributos que a natureza me doara. Sem nunca deixar a dança e o exercício da cítara, em que cheguei a ser habilíssima, tive, por imposição de meu pai, que estudar retórica e eloquência com o grande Górgias. E mais tarde filosofia com Anaxágoras. Os últimos ensinamentos que recebi foi da própria vida, grande pedagoga, quem me facilitou. No amor, arte que mais cultivei, fui autodidata. Tinha eu 14 anos e vivia em Mileto, quando a velha Denaíra me abordou na rua e me pediu que a seguisse até um lugar afastado. Filo, sigilosamente, porque, por razões que eu não entendia, não era bem visto falar com ela. Querida, sabes que Dório, o soldado, parte para a guerra? Sim, meu pai me disse. Sinto-me penalizada. Sabes que foi a Delfos e consultou a pitonisa? Não. Meu pai não falou sobre isso. Sabes que entre seu pai e o dele ficou concertado o teu casamento? Sim. Sabes que ele te ama profundamente? Sim. E tu, o amas? Dei de ombros. Dá-me medo e pena que ele parta para a guerra, respondi. Mas tu o amas? Não sei o que é o amor. Segurou-me as faces com as mãos e olhou-me tão profundamente que me assustou. Tens que saber disso, Aspásia, minha menina. A pitonisa disse a Dório que ele não voltará vivo. Que dizes, Denaíra? Exclamei entre soluços. Estás mentindo. Ele não merece morrer. Que significa merecer morrer? Merecer viver, merecer amar. Os deuses são cruéis. Dório, não tornarás a vê-lo. A não ser que... Cobri o rosto com as mãos. A tristeza não permitia-me falar. Ele não merece morrer, exclamei, rebelando-me contra a injustiça divina. Merece viver. Foi o que ele me disse também, menininha. E garanto-te que com suas lágrimas, ao dizê-lo, eram mais sinceras que as tuas. Que te autoriza a pensar que minhas lágrimas não são sinceras? Está em tuas mãos demonstrá-lo a mim e a ele. O que queres tu dizer? Tuas palavras são obscuras, não caminham retas, retorcem-se como serpentes e fogem do meu entendimento como gazela ao caçador. Agora mesmo as entenderás. Dório veio ver-me e disse: já que estou condenado a morrer e não depende de mim evitá-lo, de ti depende, ó Denaíra, que eu morra feliz. Perguntei-lhe o que poderia fazer por ele.
Respondeu-me: antes de partir para a guerra, quero despedir-me da vida, satisfazendo o meu mais belo sonho, meu mais ardente anelo. E interroguei-o sobre o seu desejo. Então, entre lágrimas, confessou-me: desejo amar Aspásia, a virgem, a filha de Axioco, a mais bela das mulheres. Disse-te isso, Dinaíra? Juras que não me mentes? Ele mesmo te dirá se minto ou não. Ele mesmo? Quando? Onde? Em minha casa. Seus pais creem que já partiu, mas ele me pediu que o escondesse para esperar a tua resposta. É tal o desejo que tem por ti que me disse que se eu falasse contigo e lhe conseguisse o que tão ardente ele deseja, antes de partir me legaria toda a sua fortuna. Sua fortuna é muito grande, Denaíra. Que lhe respondeste? Não quero tua fortuna, mas sim tua felicidade, respondi-lhe. Falarei com ela. Se concordar, entregar-lhe-ei metade do que me ofereces. Mas é muito difícil, acrescentei, porque a pequena Aspásia é tão bela quanto cruel. E não lhe importará que morras sem alcançar o teu desejo. Por que lhe mentiste, Denaíra? Nunca fui cruel. Tu sim foste dizendo-lhe isto. Se tua resposta for afirmativa, permanecerás 3 dias mais, a fim de prolongar o adeus à sua vida. Se negativa, partirá hoje mesmo no primeiro combate e se oferecerá as armas dos inimigos para facilitar o desígnio do oráculo. De ti depende a felicidade de quem vai morrer. Responde-me, querida menina. É tanto assim o que me deseja? Por acaso não o demonstra, dando-te, por meu intermédio, a metade de sua fortuna? De que me serve sua fortuna, se não posso desfrutá-la ao conhecimento de meu pai? Dar-te-ei em ouro, para que possas ocultar. É verdade que me chamou a mais bela das mulheres? Foi o que disse. Leva-me até lá, onde o mantém escondido. Dório quis que bailasse para ele coberta de 7 véus, o que fosse despindo como fazem as persas, até ficar desnuda. Gozei de infinita voluptuosidade cerebral ao fazê-lo. Mas a voluptuosidade, como dizê-lo, só me produzia aquela que eu lia nos olhos dele. Inebriava-me me ver desejada, depois possuída, não pelo fato da possessão, mas por ouvir dos lábios dele e comprovar, por seus atos, que eu era o objeto do seu gozo. E que esse gozo, sentindo em tão alto grau, era eu quem o produzia. Nos 4 dias consecutivos que nos vimos em segredo, muito foi o que aprendi. Todos os ensinamentos satisfizeram meu interesse, mas nem todos minha perplexidade. Por exemplo, o mecanismo do amor, os jogos marginais, a relação de causa e efeito entre provocação e recepção de um gozo. Memorizei-a como quem aprende as regras de um jogo novo. Assombrosamente fácil e até ingênuo, mas que me deixou literalmente pasma por ignorá-lo e não haver suposto jamais, era a absurda e radicalmente incompreensível veemência do homem, a anulação do seu caráter, sua entrega total ao instinto venéreo, sua grotesca sublimação de um ato que é tão antigo quanto a vida, o vergonhoso abandono da sua personalidade. Eu jamais perdi a minha. Muito pelo contrário, entretive-me com absoluta frieza em experimentar meu poder sobre ele e minha aptidão para dominar a sua vontade, anulada pela luxúria. Seriam iguais todos os homens? Se assim fosse, para a mulher que o pretendesse não lhe seria difícil dominar o mundo, pensei. Todas as noites, quando eu me despia, Denaíra me dava uma bolsa de ouro, parte da herança, dizia-me, que Dório lhe legou como gratidão pelos seus serviços. Mas também me perguntava: estremeceste com seus braços? Confessei-lhe que não. E lhe demonstraste tua indiferença? Oh, não, teria sido perverso e cruel. Para não ferir-lhe a vaidade varonil, fingi que sempre seu amor me enlouquecia. Conserva sempre clara a tua cabeça e frio o teu corpo, e irás muito longe. Não é tua beleza que te fará triunfar.
como eu pensava, mas o seu talento. No último dia, depois da penosa cerimônia de derradeira despedida daquele que foi meu primeiro amante, Denaíra perguntou-me: Diz-me, minha amiga, se alguém por acaso se interessar por ti e eu achar que te convém, me autorizas a procurar-te? Sim, respondi altiva, desde que não te equivoques no que crês que me convém. Esse foi, sem dúvida, o meu princípio. 11 anos depois, quando meu pai me expulsou do seu lado e decidi mudar-me para Atenas, pois Mileto ficava pequena demais para minha ambição, fui despedir-me de Denaíra. O motivo por que me entreguei a Dório, disse-lhe, foi a compaixão, que é um sentimento moral, e a vaidade de sentir-me tão ardentemente desejada por ele, que é um sentimento estético. Porque se desejo adquirir uma ânfora ou uma joia só por sua beleza e sem pensar no seu valor, é justo que o homem deseje a mulher só por sua beleza. Sou bela? Logo sou desejada. É tudo a mesma coisa. Mas, a partir daqui, terei que acrescentar sou bela, logo sou cotada. Sou muito desejada, logo sou muito cotada. Isto é justo. Quem te ensinou a arrazoar, Aspásia? Meu mestre, Anaxágoras. Mas existe em mim uma outra espécie de sentimento, essa de origem artística. Praxísteles, ao esculpir, procura fazê-lo bem, por duas razões convergentes. Dar rédea solta ao seu talento. Outra, que os demais gozem com sua obra e a admirem. Não que o admirem a ele, mas a obra perfeita. Fui educada nessa lei. Não fazer nada mal feito. E se o que eu faço é o amor, por que não fazê-lo o melhor possível? Entendo o amor como arte, não como um sentimento. E se fazê-lo bem me dá dinheiro, por que rechaçá-lo? Acaso rechaça Fídias o que lhe dão por edificar o Paternon? Como entendo minha mãe agora? O que outros chamam conduta silenciosa, para mim não é mais fácil que a moral, a estética e a arte a serviço da felicidade dos demais. Esta tem sido, e creio que será até o fim, a norma de minha conduta. Que Hermes e Afrodite fiquem contigo, Denaíra. Que eles te acompanhem, Aspásia de Mileto. Se um pedaço de sol caísse de repente na ágora e ofuscasse com seus esplendores todos quanto ali estivessem, a sensação produzida à multidão não seria maior que a que eu causei ao chegar a este lugar. Aos 25 anos de idade, no esplendor da beleza e da experiência, certo dia de outono, do ano terceiro da 81ª Olimpíada. Na véspera, eu adquirira uma escrava lindíssima, de raça negra, chamada Núbia, como o país de onde vinha. De bons costumes, inteligência muito alerta, que ainda não conhecia o amor e cuja maior virtude era não saber parar de sorrir. Sua beleza, entretanto, mesmo sendo enorme, não era tanta que pudesse eclipsar a minha. Era um dia de mercado e a agitação muito grande, porque embora escravos e serviçais se acotovelassem junto aos postos de frutas, aves, vinhos, peixes e hortaliças, os senhores não se pejavam de comprar diretamente e discutir preços com os vendedores de instrumentos musicais, de brocados, flores, escravos, móveis, pássaros, sementes aromáticas para queimar, cosméticos para o rosto e para o corpo, espelhos, pinças para ondular o cabelo e tudo quanto a imaginação mais ardente pudesse desejar. Eu me encantei com uma cadeira de marfim com incrustações de prata e bronze, um defumador de metal e uns candelabros de cerâmica. E como fossem muitas as coisas que precisássemos para casa, alugamos vários meninos para que as carregassem e procurei ignorar os olhares inquisitivos, as perguntas disfarçadas com que uns e outros se interrogavam a respeito da minha passagem, sobre quem poderia ser eu. Em meio à multidão, distingui um homem, ricamente ataviado, acompanhado de 2 serviçais que pagava em ouro o que comprava, e que, tanto pela indumentária como pelo porte, era diferente de todos os outros.
Tinha a barba negra ondulada a fogo e os bigodes engomados com as pontas viradas para cima. Cobria a cabeça com um boné em forma de tubo bordado a ouro. Não vestia clâmide e o cliton, em vez de chegar-lhe aos joelhos, ia até os pés. Estava perfumado, o que me confirmou não ser grego. Imaginei que seria persa e verifiquei que era rico. Encarreguei Núbia que se informasse pelos vendedores sobre o estrangeiro e que, se eles não soubessem, que abordasse um dos seus criados e lhe perguntasse descaradamente quem era o senhor e para onde poderia enviar-lhe uma mensagem secreta. Enquanto ela não regressava do cumprimento do meu encargo, fingi interessar-me por uns brocados muito bem tecidos e procurei passar diversas vezes diante do rico mercador, seguida sempre de minha pitoresca caravana de carregadores, para despertar-lhe o interesse por minha pessoa, coisa que consegui folgadamente. Logo depois, Núbia me informou. O homem chamava-se Salmanazar. Não era perso, mas assírio. Era dono de 3 barcos fundeados no Pirineu e fazia comércio regular com Atenas, a quem vendia ricos tecidos orientais. Ele comprava figos, tâmaras, queijos e vinhos aromatizados com resina. Possuía grande fortuna e se hospedava em casa de Aquileu, o ateniense, filho de Xantipo, ao pé da Acrópole, junto à muralha oriental, cara a cara com o templo de Artemísia. Cheguei perto de um escriba que registrava em sinais as cartas que lhe ditavam os que não sabiam escrever. Comprei dele papel e material para escrever. E assim comecei minha missiva. Magnífico Senhor, se desejas recrear-te a sós e alegrar a solidão de uma mulher que te admira, saibas que possuo uma bela casa de campo nos arredores das muralhas do Poente, onde ninguém perturbaria nossa intimidade. Núbia, minha escrava, te apanhará aonde queiras, para conduzir-te até minha casa, que também é sua. Ordenei à pequena Núbia que lhe entregasse o bilhete e a instruí no sentido de que, se lhe perguntasse quem eu era, me indicasse com o olhar. Em seguida, afastei-me dali e me detive atrás de um grupo de curiosos que escutavam discursar a quem precipitadamente julguei um charlatão. Ele tinha, é verdade, uma figura estapafúrdia, uma túnica rustida, sandálias não muito limpas e o rosto mais grotesco que se possa imaginar. Embora não parecesse ter completado 30 anos, o cabelo lhe nascia pela metade do crânio, dando-lhe à testa dimensão desmensurada. Olhos oblíquos e com o nariz achatado, mais parecia focinho de cachorro do que um órgão olfativo de um homem. Barbas ralas e emaranhadas, de tamanho maior do que o rosto. E suas orelhas, com tendência à evasão voadora, contribuíam para dar-lhe certo ar de bufão. De vez em quando as pessoas riam-se ao escutá-lo, o que me animou a juntar-me ao grupo dos ouvintes. Bem depressa percebi que as risadas não eram dessas que provocam um alienado, que põe as palavras diante das ideias, que fala por empreitada e cuja tagarelice é das que tem muita folhagem e pouco fruto, mas de surpresa ante a uma manifestação inesperada. Sua forma de perguntar era desfiar pergunta após pergunta, uma mais aguda do que a outra, encurralar o seu interlocutor com ideias precisas, extrair sugestões de clarividência das respostas alheias, trazer o outro para o seu terreno e, finalmente, deixá-lo mudo com uma conclusão irretrucável. Sua inteligência era tão deslumbrante quanto sua técnica. Mas havia algo de implacável crueldade intelectual em seu modo de argumentar, porque o seu método evidentemente exigia uma vítima. Quem é? Perguntei. É Sócrates, o maior dos sábios, responderam-me. Deve ter escutado essa resposta, porque, dirigindo-se a quem a isso disse, perguntou-lhe: que entendes por homem sábio, Antíoco? Homem sábio é aquele que sabe mais do que o homem comum dos homens. Dizes bem. E o que considera ser a sabedoria? A acumulação de muitos e vastos conhecimentos. Sabe qual é o maior dos conhecimentos? Antíoco demorou a responder. Responderei por ti, Antíoco.
o maior conhecimento é saber que nada se sabe. Escuta, Querofonte, que foi meu companheiro de juventude e de quem sem dúvida tendes ouvido falar, perguntou certa vez em Delfos a Pitonísia quem era o maior sábio da Grécia. Ele já morreu, mas o seu irmão, aqui presente, poderá dar-vos testemunho. Apolo, através da boca da Pitonísia, respondeu-lhe que o maior de todos os sábios viventes era Sócrates. Querofonte, de língua mais larga que de prudência, difundiu isso entre os íntimos e hoje a história corre de boca em boca. Mas vou explicar-vos, varões atenienses, na presença da bela forasteira que nos acompanha, aquilo que Deus quis dizer. A verdadeira sabedoria não está no fato de crer que tudo sabe, mas naquele que reconhece a sua ignorância. Assim, há em Atenas um homem que reconhece ignorar tudo. Pois bem, esse é o mais sábio que os demais. Porém, não o digo para louvar o caudal de uns conhecimentos que não possuo, mas para definir a verdadeira sabedoria. Porque o certo, Antíoco, é que só sei que nada sei. Mestre, intervim. Quem falou? A bela forasteira. Crês que és bela? Estremeci ao pensar que seria uma vítima a mais das suas perguntas cruéis, e respondi. Só o disse para identificar-me, já que assim me chamaste. Não corresponde à minha pergunta. Crês que és bela, como eu disse? Sei apenas o que disseste, e que acertaste ao menos na metade do que disseste. Dize-me, em vossa opinião, em que acertei e em que não acertei. Acertaste em crer saber que eu era forasteira. E não em crer saber que és bela? Não posso responder. Porque, se faço minha a tua doutrina como desejo, só sei que nada sei. Todos os rostos estavam voltados para mim, e, ao ouvir-me dizer isso, ecoou uma ruidosa e grande gargalhada. Segundo isso, tampouco sabe se és forasteira. Exato. Se faço minha a tua doutrina, tampouco sei se sou forasteira. De sorte que, como conheço minha condição de estrangeira e tenho a evidência de não ser cidadã de Atenas, devo reconhecer que, embora pouco, alguma coisa sei. Daí, mestre, que tua doutrina não se possa aceitar senão como uma parábola. Continuemos, bela forasteira. Vejamos essa parábola. Tenho dito sempre que sou um grande ignorante que só deseja chegar perto da verdade. Tua doutrina, mestre, segundo o que de ti escutei, é esta. Há tolos que creem tudo saber. A amplitude dos conhecimentos possíveis é tão grande que a mínima partícula dos nossos conhecimentos certos é pouco menos que nada. Mas existem conhecimentos certos. Não é isso, mestre? E como eu gostaria de discutir isso contigo por mais tempo, mais amplo do que este de que agora eu disponho. Atrevi-me a interromper-te, mestre, para oferecer-te a minha casa. Porque, se me aceitas, desejaria ser a tua discípula, como um dia o fui de Górgias e de Anaxágoras. E como é isso possível, se há um instante perguntavas quem era eu? Acabo de chegar de Mileto, atraída pela fama de um tal Sócrates. Ao escutar-te, perguntei, quem é? Como que dizendo, será esse o Sócrates que procuro? E sabendo que sim, ofereço-te a minha casa, Senhor, para gozar dos teus ensinamentos. Convidas-me a sós para escutar-me a sós? Isso não consentiria, mestre, nem minha honestidade, nem tua prudência. Seria para mim uma honra que escolhesse 10 de teus discípulos preferidos. Núbia, minha escrava, passará por tua casa para receber a resposta e combinar os detalhes. Vamos, meninos, trotando. Vamos, que se nos faz tarde. E afastei-me dali, à frente de minha pitoresca caravana, sem demonstrar minha satisfação pelos elogios que provocaram ao mesmo tempo minha discrição e minha postura. Não creio que tenha que me esforçar para convencer quem quer que seja que a partir daquele dia fui a sensação de Atenas. Forasteira, rica, bela e inteligente, sozinha, com casa própria, era já de si um enigma interessante.
e tive a virtude de explorar tanto o meu enigma e formosura, como a incomparável simpatia e graça de Núbia, minha escravazinha negra. Que Afrodite a abençoe ou perdoe. Quem saberia hoje pôr o verbo em seu tempo certo? Selecionei estes 2 episódios dos meus primeiros dias em Atenas porque marcaram a pauta do que, passado anos, haveria de ser a chave da minha conduta ambivalente. Aumentar por igual a arca dos meus dinheiros e a arca da minha sabedoria. Determinei que meus primeiros amantes fossem ricos e forasteiros. Meus primeiros amigos, atenienses e sábios. Salmanazar e Sócrates foram a cara e a coroa de uma mesma moeda. Os paradigmas opostos das minhas ambições convergentes.